Povo abençoado, ele diz que Deus também testificou desta salvação por sinais e maravilhas e vários milagres. O próprio Deus testificando sobre a salvação de Cristo Jesus. E hoje, Yes, please, my Lord, the mightiest prophet of the Lord, please, my Lord. estamos ao vivo no ar. Então agora, hoje, se você olhar a forma como os cristãos vivem a sua vida, você entende que há um problema, porque no mesmo livro de Hebreus, se você olhar no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6, você vê ele dizer que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, esta é a igreja, estes são os crentes. Se você... Aqueles que compartilharam do Espírito Santo, esta é a igreja que até mesmo recebeu o Espírito Santo. Aqueles que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, esta é a igreja de Cristo, este é o crente cristão. E ele diz, é impossível que se eles caírem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque para a sua perdição eles crucificaram novamente o Filho de Deus e os sujeitaram a desonra pública, significando, humilhando Jesus, envergonhando Jesus. Depois que você recebeu a salvação da graça, você está agora envergonhando Jesus e voltou à lama. Então este é um tempo muito poderoso quando nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor falou comigo, eu vi o Senhor levar uma igreja santa e gloriosa. Entretanto, é importante levantar essa advertência para a terra inteira, para que todos possam entender que a caminhada cristã é uma responsabilidade muito séria. Ele está falando aqui de apostasia. Essa é uma séria advertência contra a apostasia. Ele está dizendo que agora eles estão submetendo Jesus à desgraça pública. Porque quando você nasce de novo como cristão e você volta ao pecado, ele diz, então você está submetendo Jesus à vergonha, porque aqueles que agora não nasceram de novo, eles ficam pensando, qual é a vantagem então de nascer de novo? Se você ver Hebreus 10, do 6 ao 21, ele levanta a mesma advertência, então ele diz, se deliberadamente nós continuarmos no pecado depois de recebermos o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo que vai consumir os inimigos de Deus. Hoje, quando nós olhamos os cristãos deste dia presente, eles estão envolvidos em pecado. Eles sabem que isto é pecado, eles vão e fazem. Depois de voltar ao pecado, depois de ter conhecido o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício, não resta mais sacrifício, mas somente se qualquer um... Quão mais severamente merece ser punido aquele que pisou o sangue de Cristo e considerou como profano o sangue da aliança que o santificou, porque nós conhecemos aquele que diz, a mim a vingança, eu retribuirão, e novamente o Senhor julgará o seu povo. É uma coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo. Então, estas são sérias advertências que estão escritos aqui para te advertir, para te alertar de que quando você se torna um cristão, é uma séria responsabilidade, porque é como se o Senhor estivesse clamando a esta geração através da sua vida. Deus está alcançando esta geração que está perecendo através da execução da tua conduta, da tua vida, do teu cristianismo. É disso que ele está falando aqui, te advertindo a respeito da apostasia atual. Hoje nós vemos que
há cristãos em pecado perpétuo, eles estão envolvidos em mentiras brancas, em corrupção, eles são mentirosos, eles estão se vestindo imoralmente, não estão cientes da salvação que Jesus trouxe, eles falam qualquer coisa que eles querem, eles falam qualquer palavra vã pela qual serão julgados. Hoje, se você olhar o crente cristão pelo tipo de vida que eles estão vivendo uma vida secular na igreja. É a respeito disso que Jesus está advertindo. E ele está dizendo que este povo, a respeito do qual ele está advertindo, se eles não se arrependerem, então o Senhor os rejeitará. Olha Romanos 1:18. Romanos 1:18, ele diz o seguinte. Abram comigo no livro de Romanos 1:18, ele diz: a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido compreendidos claramente. Ele tem dito que você pode ver na criação a enormidade de Deus. Quando você olha para a criação, você pode ver quão tremendo é Jeová. Então, sabendo desta forma as coisas, que tudo foi feito, essas pessoas são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificado como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus corações tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram os seres criados em vez do Criador. 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras. O homossexualismo hoje se alastrou por todas as nações. 28, 27. Então chega um tempo quando Deus te entrega se você não se arrepender. Por que é que o Senhor está falando assim para a igreja, advertindo as nações e a geração? Ele disse que ele está advertindo a respeito da apostasia e dos perigos da apostasia. Ele está advertindo que há pessoas na igreja. Esta escritura que nós lemos em Hebreus 4-6, 6 de 4 a 6, então o 10 do 26 ao 31, ele diz que há pessoas, literalmente na igreja, que na verdade nunca creram em Cristo. Eles estão lá, mas eles estão vivendo uma vida secular dentro da igreja. E ele está dizendo que o Espírito de Deus, na verdade, nunca habitou, nunca tomou residência no coração deles. É por isso que eles podem viver em pecado perpétuo, confessando que eles são nascidos de novo, apesar de confessarem que são nascidos de novo. E ele diz que os mesmos espíritos malignos, que eram demônios, continuam endemoniando-os. Por quê? Porque eles estão fora do padrão. Eles não estão de acordo com o preço da cruz. Pela forma como eles se vestem, como eles se parecem, como eles falam, eles não receberam este tesouro da cruz de Jesus, que crucificou todo o pecado e a carne do homem. Se eles não têm o Espírito Santo, eles passam por apenas uma reforma moral. E o Senhor está dizendo que uma mera mudança moral não significa novidade de vida que eles deveriam desfrutar dentro da salvação cristã. Eles ainda cobiçam mulheres, e o Senhor está pedindo jejum aqui, porque quando você jejua e se afasta da comida e da bebida e jejua por um tempo, então você pode cortar a carne. Eles não têm espírito. Eles passaram por uma reforma. Ela rejeita a prestação de contas, rejeita prestar contas. A igreja de hoje faz isso. Eles estão dentro da igreja,
pregando outro evangelho, o evangelho da prosperidade. Eles rejeitaram o evangelho da cruz e do sangue de Jesus, que deveria ser o poder da salvação cristã. Então, eles não venceram os esquemas do diabo nesta vida. Então, hoje é o dia, hoje é um dia de prestação de contas. Eles não querem prestar contas, eles querem viver uma vida livre, como se Deus tivesse liberado eles para fazer tudo o que eles quiserem debaixo do sol. Eles rejeitam a cruz de Cristo, eles rejeitam o sangue de Jesus. Eles renunciam os tesouros do cristianismo. Então, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, está clamando a esta geração presente para se lembrar da regeneração que tem que acontecer na tua vida. Se você nasceu de novo, há uma novidade de vida que eles devem estar desfrutando. Então, se você ver as bem-aventuranças em Mateus 5, você vê o que é, para o que é que o Deus está chamando a igreja para viver os tesouros do reino de Deus. Esta é a verdadeira identidade deles. Mateus 5, Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Quantas pessoas amam a pobreza hoje? A igreja hoje não prega a pobreza, porque parece que é algo horrível. Bem-aventurados os que chorem, porque serão consolados. Chorando pelos pecados deste mundo. Mas quantas pessoas querem chorar hoje? Não, de forma nenhuma. Então ele diz, bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Estas são exatamente as coisas que a igreja de hoje não abraçou. E o Senhor está dizendo que se você retornar para a minha casa, se você retornar para a minha casa e retornar para me adorar, eu vou restaurar vocês, porque o cristão deste tempo presente, eles vivem como se não houvesse prestação de contas, mas Deus julgará o pecado. No dia final do juízo, Deus julgará o pecado. O Senhor leva muito a sério que a igreja, alguém que nasceu de novo, então, depois de nascer de novo, eles voltam a rolar no pecado. O juízo de Deus está bem estabelecido na palavra, na Bíblia. Por exemplo, quando Adão e Eva caíram, Deus julgou o pecado. Se você ler no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 14 a 19, você vê que ele julgou o pecado e trouxe a morte. Ele disse que agora, pelo suor do seu rosto, você vai tirar o seu pão. Eles foram julgados. Deus julgou o pecado da rebelião. Se você ver os livros no dia de Noé, Gênesis 6, Deus julgou aquela geração. Então, o juízo de Deus contra o pecado está bem estabelecido na Bíblia. Então, ninguém tem desculpa para continuar em apostasia hoje, especialmente agora, quando o Messias está se preparando para vir para uma igreja gloriosa. Então, Gênesis 11, se você ver a geração da Torre de Babel, novamente Deus julgou o pecado. Se você ver o Egito no tempo de Faraó, no livro do Êxodo, novamente Deus julgou o pecado. Se você olhar quando Jesus veio e foi para a cruz, novamente Deus julgou o pecado, no livro de Isaías, de 1 a 3, e olha a tribulação que está vindo, quando haverá grande rebelião, haverá grande apostasia de adoração ao anticristo. Novamente, os eventos de Apocalipse capítulo 6 atestam para Deus julgando o pecado. E falando agora do grande trono do juízo de Deus, o grande trono branco do juízo, quando cada nação, cada ser humano rebelde vai comparecer diante de Deus. Você vê que novamente Deus Todo-Poderoso vem claramente e julga o pecado. O livro de Mateus 25, se você ler o versículo 41, então direi àqueles à sua direita: apartem-se de mim, vocês malditos, para o fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, se você ver o 46, ele diz que naquele grande trono branco do juízo, ele dirá, e eles irão, então, eles irão para o castigo eterno
eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o juízo de Deus contra o pecado está em toda a Bíblia. Está bem estabelecido na palavra quando ele estabeleceu a Bíblia. Então, realmente não é desculpa para o cristão hoje andando pelos mercados com mini-saias, com peitos abertos, falando vida, falando palavras vãs, não vivendo uma vida santa, não sendo fiel a Jesus nos seus lugares de trabalho, mas no domingo eles fingem que nascerão de novo. Então, é uma situação doentia na igreja, de que a igreja de Cristo entrou dentro dessa grande infidelidade a Cristo que morreu pelos seus pecados. E como eu disse, a Bíblia fala isso muito claramente, que Deus julga o pecado e Ele vai julgar o pecado. Ele julgou o pecado no tempo de Adão e Eva, é por isso que nós tivemos morte. Ele julgou o pecado nos dias de Noé, quando eles se recusaram a se arrepender, e então ele limpou a terra inteira, porque ele julga o pecado. Ele julgou a terra no tempo da Torre de Babel, julgou o pecado no Egito, julgou o pecado em Cristo, ele julgou o pecado no livro do Apocalipse 20, do 11 ao 15, como o grande trono branco do juízo, e é por isso que eu quero advertir vocês como cristãos e encorajar vocês para abraçar um estilo de vida santo, quer no seu lugar de trabalho como um advogado, você... Não importa, você vai ficar sozinho diante do Senhor, quer você seja um médico no hospital, então a toda imoralidade, não importa, o que importa é como você executa a sua vida, porque embora Deus esteja clamando, Ele está avançando o caso da salvação usando a sua vida. Então, este é o tempo quando vocês têm que se arrepender e ser justos e fazer consertos na sua vida cristã. Eu quero deixar vocês por aqui no seu pão da hora do almoço, para que vocês possam continuar a hora do almoço. Mas aqueles que querem receber o Senhor, digam: poderoso Senhor Jesus, eu entendi que o padrão da salvação é um alto padrão estabelecido por Deus. Foi estabelecido por Deus como um altíssimo padrão, porque o Deus Todo-Poderoso está clamando este caso para esta geração através das nossas vidas, nós que somos cristãos. E hoje eu te recebo, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador, e eu te peço para estabelecer a justiça e a santidade no meu coração, mudar o meu caminho e me fazer santo no meu lugar de palavra, no meu lugar de trabalho, e me faça uma pessoa santa. Eu aceito o teu santo sacrifício e eu te peço para me conduzir neste mundo imoral. Preserva-me, Senhor, para que eu possa ver o eterno reino de Deus. Você aprendeu nessa hora do almoço que Deus julga o pecado, Ele vai julgar o pecado. Ele julgou o pecado no tempo de Adão e Eva, Ele julgou o pecado no tempo de Noé, Ele julgou o pecado antes e Ele vai julgar o pecado novamente. E por causa disso eu me arrependo de todo o pecado e eu te recebo como meu Senhor e Salvador, no poderoso nome de Jesus. Hoje eu nasci de novo. Obrigado. Este foi o seu pão da hora do almoço. Que o Senhor os abençoe. Toda a Shalom.